Saudações, sejam todos bem-vindos a mais um programa Quidiur. Vamos olhar neste domingo para a legislação e o ambiente de negócios em Moçambique. É preciso dizer que quando falamos de ambiente de negócios é quase que impossível não falar do Doing Business, que é este relatório do Banco Mundial que analisa ou avalia aquilo que é o ponto de situação em termos de ambientes de negócio, as facilidades ou não que muitos países têm de se realizar os mesmos negócios. Caímos no último relatório 4 posições no ranking do Doing Business, segundo, neste caso, este mesmo relatório do Banco Mundial, que arrola vários aspectos, e muitos desses aspectos são também jurídicos. É por isso mesmo que vamos aqui analisar, arrolar esses aspectos, alguns pontos que se calhar interessem mais, sobretudo quando falamos da questão da burocracia, da morosidade da própria justiça, até que ponto é que ela facilita ou não os negócios aqui em Moçambique. Eu conto com 2 convidados, nomeadamente o advogado Alcides Sitói e também o advogado Abdullah San, a quem agradeço aqui a presença nos estudos como forma de olharmos para este tema relacionado com questões legais versus o ambiente de negócios em Moçambique. Eu vou começar consigo, Dr. Alcides Sitói, sobretudo porque muito recentemente lançou uma obra e é uma obra que versa mesmo sobre o ambiente de negócios e fala sobre breves reformas legais para a melhoria do ambiente de negócios em Moçambique. É uma obra que é preciso dizer que também está disponível em língua inglesa para os estrangeiros que estejam aqui em Moçambique, ou pessoas interessadas em perceber um pouco daquilo que está a acontecer noutra língua, que não seja, neste caso, a língua portuguesa. Mas mais do que falar de reformas em concreto, porque isto vamos falar adiante no nosso programa, uma das questões que se coloca é que a nossa justiça é extremamente morosa e até quem não está ligado muito a esta área de direito, só para termos ideia, estamos a falar de, não sei, de milhares de casos que temos, de centenas de milhares de casos que temos pendentes por serem julgados pelos tribunais, e nesses casos temos muitos casos empresariais ou comerciais. Isso pode estar, de certa maneira, a minar o ambiente de negócio. Mas até que ponto é que uma situação como essa, em que temos uma justiça morosa e que não vai muito ao ritmo daquilo que as empresas precisam, pode efetivamente minar o ambiente de negócio que se quer que tenha cada vez mais investimentos? Bom, primeiro saúdo a si, Orlando, saúdo ao Dr. Abdullah San e aos telespectadores que nos acompanham. Obrigado à STV por esta oportunidade. É um casamento perfeito que a STV está a fazer entre a economia e o direito. É um pouco isso que temos estado que tenho abordado na obra que foi muito bem mencionada por si. A questão que me coloca em termos de até que ponto a justiça é útil no processo de reformas do ambiente de negócio, ou melhor, melhoria do ambiente do negócio. Deixa-me primeiro explicar que a classificação de Moçambique não tem sido das melhores. É uma classificação tendencialmente regressiva, não porque não se estão a realizar reformas, mas porque este processo de reformas é lento e é pouco eficaz. Para dar um exemplo, numa altura, um dos pontos que se levantava no nosso Estado era que era preciso que Moçambique tivesse uma lei de insolvência. Foi depois aprovado um diploma normativo, que era, portanto, o diploma de recuperação comercial e de insolvência das empresas. Mas na altura que Moçambique aprova este diploma e entra em vigor, Moçambique já tinha sido classificado a nível do Banco Mundial pela ferramenta Doing Business. Ou seja, o nosso processo de reformas não vai muitas vezes ao encontro
da avaliação. É como aquele estudante que, depois de fazer o teste, é que vai verificar se as respostas que deu estão corretas ou não. Então, estamos sempre um pouco atrasados. Mas fica aquele arrependimento, poder ter feito melhor. Podia ter feito melhor, exatamente. Agora, indo à questão que coloca, obviamente que temos que melhorar. Um dos aspectos que é classificado no segundo ranking Doing Business é a resposta do Estado perante casos de execução coerciva de contratos. Quando há incumprimento, qual é o período de resposta que o Estado dá? Quais são os formalismos exigidos? Quais são os procedimentos exigidos? Qual é o tempo de resposta? E qual é o custo que isto tem para o cidadão? Ora, nesses aspectos todos, Moçambique tem muito a desejar. Infelizmente, a nossa capacidade de resposta é muito lenta. O presidente da Associação Moçambicana de Juízes dizia em tempos que o país tem cerca de 145 juízes apenas, e cada juiz está para cerca de 800 processos. E se calhar eu vou alarmar um pouco mais estes dados estatísticos, acrescentando que dos 145 juízes, provavelmente uma minoria é que se dedica exclusivamente a aspectos de natureza comercial. Este é que é o grande problema. Temos uma minoria, se calhar não mais do que 10, não mais do que 20 juízes que se dedicam com exclusividade para aspectos de natureza comercial. Outro ponto é também o nível de preparação destes juízes. Muitos deles são juízes que saíram de secções de natureza criminal para secções de natureza para secções comerciais. Então é preciso questionar-se a que training este magistrado passou para poder responder aspectos de natureza comercial. Então isto vai agravar a morosidade, porque este magistrado precisa de um tempo maior para estudar o caso concreto. Pode ter uma facilidade em analisar uma situação de um cumprimento de contrato simples, mas vai ter uma dificuldade maior para analisar aspectos recentes do direito comercial, tipos novos de contrato de associação, contrato de consórcio, as vicissitudes de um contrato de sociedade, etc, etc, etc. Esta pessoa tem uma limitação natural para apreciar este tipo de contrato, e precisa de passar por um certo training, que muitas vezes não passou por ele, está apenas a reinventar-se já diante de casos concretos. Então, o seu tempo de resposta vai demorar. E o outro aspecto é a questão do custo que a justiça tem para o cidadão, para o empresário. A nossa justiça é apontada muitas vezes por ser significativamente onerosa para o empresário, para o cidadão. Esta onerosidade não é exclusiva às taxas, às custas judiciais, mas é uma onerosidade também apontada em termos de honorários, etc, etc. Então temos uma justiça significativamente cara, significativamente lenta, e que obviamente precisa ser reformada. Eu creio que terei uma oportunidade de avançar aqui uma proposta de reforma para a nossa justiça, mas desde já, e para não estar a puxar todo o tempo de antena, devo dizer que estes dois aspectos, onerosidade da justiça, morosidade da justiça, escassez de juízes, de magistrados, reduzida preparação dos magistrados, são estes 4 ou 5 elementos que determinam uma justiça muito frágil para um melhor ambiente de negócios em Moçambique. Muito bem, Dr. Alcido. Dr. Hassan, um dos aspectos que não se pode falar deles quando falamos de ambiente de negócios de um determinado país é a questão da mão de obra. E quando falamos da mão de obra, estamos a falar da legislação laboral. Olhando para a legislação laboral, sobretudo porque trabalha particularmente nesta área, ligado, neste caso, ao direito laboral, contencioso, neste caso, laboral, até que ponto é que a nossa legislação laboral, neste momento, é atrativa para o investimento, tanto nacional
assim como o estrangeiro, mas sobretudo o estrangeiro, porque é este que muitas das vezes traz grandes volumes e traz grandes divisas ao país. Okay. Muito obrigado. Antes de mais, boa noite e obrigado à STV por me ter convidado para este programa. Saudar o colega de painel, o Dr. Alcides, que está aqui para debruçarmos sobre este aspecto que é muito importante sobre o ambiente de negócios. Bom, falar-lhe diretamente até que ponto é que o ambiente laboral é atrativo para os investidores, os investimentos, o ambiente de negócios em Moçambique. Não sei se precisamente vou lhe dizer o quanto é que é, o quão é que é atrativo a lei laboral em relação a isto. Digo-lhe isto porque recentemente foi publicada a legislação de contratação de estrangeiros, que entrou em vigor no ano passado. E quando se esperava que com esta questão da necessidade de nós atrairmos o investimento para Moçambique, dificultou cada vez mais a contratação. Está a falar do novo decreto, nesse caso de 37/2016, não é? Exatamente, a vinculação dos estrangeiros, trabalhadores estrangeiros a Moçambique. Não queria dizer com isto que perdeu-se aqui uma oportunidade para criar-se facilidades. Não sei se pode-se dizer isso, mas na minha opinião, a nova legislação em relação à contratação de estrangeiros está mais difícil porque complicou ainda mais a contratação de trabalhadores estrangeiros para Moçambique. Não querendo dizer com isso que com a entrada exaustiva de estrangeiros em Moçambique significa que o ambiente de negócios melhora, mas, como bem disse, eu acho que, sendo os investidores quem traz dinheiro em Moçambique, era necessário que se facilitasse este mecanismo, não em demandada, mas pelas partes, pelas lacunas que nós temos em termos laborais em Moçambique. Muito bem, mas falando particularmente da questão da contratação de mão de obra estrangeira, porque este é um item que muitas empresas estavam muito preocupadas com ele durante vários anos. Falo praticamente de empresas relacionadas com o setor mineiro, onde muitas das vezes a demanda da mão de obra é de uma mão de obra extremamente qualificada ou de competências que muitas das vezes nós encontramos aqui em Moçambique. Tendo em conta este aspecto, podemos dizer que temos um ambiente favorável ou é preciso que isso avance com Tem que se melhorar mais, tem que se melhorar mais, tem que facilitar a contratação. Por exemplo, no setor de contratação de curta duração, exige-se, por exemplo, que sejam, ao invés de se continuar com o regime anterior, tem que passar por muito tempo. Portanto, a lei diz que são 5 dias para a legalização, para a resposta à contratação dos estrangeiros em relação à curta duração, mas nós verificamos na prática que mesmo ao abrigo de curta duração, há situações em que submete-se pedidos de contratação de estrangeiros e duram por aí 2 meses, 3 meses e às vezes não é aprovado. A própria lei diz que quando não se reúnem requisitos para a contratação de estrangeiros, mesmo no regime de curta duração, pode ser rejeitada. Então, quando se exige, por exemplo, que o estrangeiro reúna qualificações específicas e quando se requerem certo tipo de certificados, quando se demora muito tempo para a contratação de estrangeiros nessa matéria, está-se a desencorajar a entrada de investimentos em Moçambique e, consequentemente, o ambiente de negócios. Isso aplica-se também para os outros regimes de contratação. Digo-lhe, inclusivamente, o regime de cota também está sujeito a requisitos muito apertados, para não falar do próprio regime de autorização de trabalhadores. Outra coisa é a flexibilização mesmo da contratação. Por exemplo, nós temos um regime que era suposto que facilitasse a contratação, que é o regime precário de trabalho temporário, contratação ao abrigo de contrato de trabalho temporário. Portanto, era fácil, para melhorar isto, contratar pessoas quando estivessem numa situação de temporalidade, por exemplo,
contratos de trabalho a prazo, fim dos quais, se pudesse renovar com eles por várias vezes, ou a fim da atividade pudesse não renovar. Portanto, e sendo assim, retirava-se a obrigatoriedade do investidor, o empregador, ter que arcar em despesas de indemnizações de trabalhadores estrangeiros. Olha, o que é que aparece? A lei diz que para esse tipo de contratação, não é? Trabalhos temporários, trabalhos de contrato temporário, vem e será regulado por um regime específico. Esse regime não existe e a contratação ao abrigo de contrato de trabalho está sujeita ao regime geral. Portanto, se o empregador contrata um trabalhador ao abrigo de um contrato de trabalho temporário que dura até o máximo dois anos, após duas renovações, tu tens automaticamente que colocar o trabalhador no regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado. Portanto, são despesas que surgem para o empregador, para o investidor. Então, são estas e outras situações que às vezes desencorajam o investimento em Moçambique, o ambiente de negócios a nível laboral. Muito bem. Doutor Alcídio, há vários itens que o Doing Business vai ao encontro deles, que tem a ver com aspectos económicos, jurídicos. Um deles é a questão da abertura, o tempo da abertura de uma empresa. E há uma comparação que é possível até muitas das vezes absorver em termos daquilo que acontece em Moçambique, na África subsaariana no geral e depois em alguns países europeus. Por exemplo, para a questão dos procedimentos para a abertura de uma empresa, em Moçambique temos 10, contra uma média de por aí 7 na África subsaariana e uma média de por aí 4 em alguns países, neste caso europeus. Em termos de dias para abrir uma empresa em Moçambique, temos 19 dias. Aqui, em relação à África subsaariana, que também não está muito bem classificada em termos do Doing Business, por acaso Moçambique está à frente, pelo menos em termos de números de dias, tendo em conta que na África subsaariana são 20 e poucos dias, mas em alguns países europeus, por exemplo, estamos a falar de por aí 8 dias. Em termos de custo per capita, estamos a falar de 18% do custo per capita, daquilo que representa a abertura de uma empresa, e estamos a falar de por aí 3% em alguns países muito bem posicionados no ranking de Doing Business. Depois faz-se aqui várias diferenciações entre homens e mulheres em termos de facilidades para a abertura, neste caso, de empresa. Mas olhando para este item, até que ponto é razoável 19 dias para abrir uma empresa, para falar de uma média também de 10 procedimentos para abrir uma empresa? Eu estou a imaginar uma pessoa que, para além de ir para o baú, tem que ir ao registro comercial, tem que ir depois ao PR, tem que dar tantas voltas, mas que se calhar poderia encontrar isto numa única entidade em que efetivamente pudesse responder àquilo que são os anseios da abertura de uma empresa. Bom, se calhar é bom explicar aqui o seguinte, que é de fato um dos primeiros aspectos que é classificado, porque tem que se ter em conta qual é a facilidade que este Estado tem para que alguém que toma uma decisão de iniciar uma empresa, efetivamente tenha esta empresa a funcionar. Mas há aqui alguns aspectos, nestes 19 dias, de que é que estamos a falar? Não é exclusivamente do registro da empresa, porque a pessoa primeiro tem que ter um contrato de sociedade que determina, que estabelece qual é o nome, em princípio, desta empresa, qual é o nome que ele vai dar, quem são os sócios, como é que vai funcionar, quais são os órgãos, quem são os titulares, em princípio, do órgão, quem que obriga esta empresa diante de terceiros, etc, etc. Mas há aqui o registro da empresa, que é um ato que normalmente é possível fazer num dia apenas, que é o registro da empresa. A pessoa vai para um notário, muitas vezes com um contrato de sociedade, vão os dois sócios ou mais sócios, ou um sócio, se for uma sociedade unipessoal, e é possível neste mesmo dia, diante de um notário, ter a empresa
registrada. Agora, a questão é, isto é suficiente para iniciar a atividade? Não, obviamente que não. É preciso, depois disso, obter o NIT. É preciso, depois de ter o NIT, é preciso, ao mesmo tempo, ter a publicação dos estatutos desta sociedade. É preciso, depois, ter o início da atividade. É preciso ter o alvará. Então, acaba levando 19 dias. Em alguns casos, não são 19 dias. Eu acho que isto é média, é preciso muito mais tempo. Há casos de pessoas de 2 meses, 3 meses, ainda à espera. A complexidade vai, conforme a complexidade vai aumentando, o tempo de resposta também vai dilatando. Se para uma empresa, por exemplo, de consultoria, é possível, se calhar, ter em um mês, para uma empresa de construção civil, para uma empresa que precise de alguma expensão, vai ter muito mais tempo. Mas é importante também explicar que há algum esforço que o país está a realizar nesse sentido. Recentemente, se calhar estou aqui a exagerar, porque já lá vão 2 ou 3 anos, Moçambique aprovou o formulário único de registro de empresas. Porque, e este formulário único tem a sua implementação através do BAU, que é o Balcão de Atendimento Único. A ideia qual era? A ideia era que, numa única instituição, o cidadão tivesse a sua empresa registrada e toda a documentação necessária. Esta que foi a ideia inicial. Houve muita discussão nesse sentido, o formulário foi aprovado. Agora, o problema que nós enfrentamos é a distância, muitas vezes, enorme entre o que está no texto da lei, não é, e o que está a ser implementado. Há um fosso enorme, muitas vezes, nesse sentido, que na prática... Mas não será alguma deficiência por parte dos funcionários públicos que devem realizar esse tipo de atividade? A deficiência é em 2 perspectivas. Primeiro, é na perspectiva de motivação destes funcionários que vão trabalhar nesta área. Repare que a morosidade tem suas vantagens. E uma das vantagens é que favorece um desespero em quem está a precisar do serviço, e este desespero alimenta a corrupção. Não é? Então, às vezes, há esta motivação. Qual é a motivação deste funcionário público que está ali diante? Em tornar célere a atividade. Exatamente. O que ele ganha? De que maneira ele é avaliado positivamente por ter registrado 3, 4, 5 empresas em um mês? Qual é o efeito que isto vai ter sobre a sua classificação, sobre a sua remuneração, se calhar, ou vai ser tratado como aquele que não registrou nenhuma empresa? Então, há este aspecto. Há um aspecto de motivação que é importante, que está ligado provavelmente à questão da atitude, é preciso ter uma atitude nesse sentido. Há o aspecto também da capacitação institucional, e está dentro disto. É preciso que estes funcionários sejam capacitados. Olha, o governo pode hoje aprovar um determinado decreto num aspecto e mandá-lo para ser implementado. Mas se as pessoas que vão implementar este decreto não estão familiarizadas sobre o que é que tem que se implementar, vai ser um problema total. Tivemos tempos atrás, uma coisa muito recente, que o governo atualizou o diploma de obtenção de alvará para a construção civil. E muita gente ia para lá para obter alvará de construção civil, e algumas pessoas estavam a exigir ainda diplomas revogados, requisitos que estão constantes em diplomas revogados. Quer dizer que aquelas pessoas não tiveram suficiente capacitação. Outro problema ligado a isto é o problema da própria capacidade institucional, em termos de... o baú funciona bastante com sistemas. É um sistema único que tem que estar ligado a diversos computadores para demonstrar que, olha, esta firma já foi aprovada, atribua um NIT imediatamente. O sistema atribui um NIT, depois o sistema emite também o número de segurança social, o mesmo sistema aprova o horário, o mesmo sistema vai imprimir, em princípio, alguma coisa, se calhar algum licenciamento. Mas, muitas vezes, para quem vai ao baú, encontra esta instituição enquanto o seu sistema não está a funcionar. Está fragmentado. Exatamente. Então, se o sistema não está a funcionar, esta pessoa volta para a Conservatória das Entidades Legais. E a Conservatória do Registro das Entidades Legais apenas vai registrar a empresa. Não vai tratar nenhum outro aspecto em termos de NIT, em termos de número de segurança social, etc, etc. Então, a pessoa tem que voltar a passar por cada uma das instituições.
quando era em princípio a ideia resolver todos os problemas que esta pessoa tem, que este empreendedor tem, todas as suas necessidades, numa única instituição, o que não acontece. Então há um problema enorme neste sentido. É o fosso entre a implementação e o texto da lei. Então, estes 19 dias são 19 dias provavelmente fictícios. Se calhar precisamos de mais do que mas eu já ia acrescentando uma coisa, no fundo desenvolvendo o que o colega está aqui a referir. O problema não é só administrativo. O problema da tramitação, os passos que a individualidade, a instituição tem que seguir para obter a sua empresa legalizada e o seu negócio a funcionar. Às vezes é mesmo um problema de mentalidade, porque há funcionários públicos, há funcionários dessas instituições que têm a missão de legalizar a documentação respeitante a uma empresa em concreto, ao investidor em concreto, e que não sabem o que é que estão a fazer, que não têm a noção de que isto que eu estou aqui a carimbar, este documento que eu estou aqui a assinar... É passível de criar mais empregos. Este processo que eu estou a encaminhar ao diretor para assinar é uma questão importante para o país. Serve para isto, para isto. Daí que eu digo que às vezes é preciso que as pessoas sejam continuadamente formadas. Tem que haver uma capacitação. O Estado tem que enveredar, tem que investir não só na contratação de pessoal para a administração pública, para esses setores, é preciso também que o Estado invista para a formação constante dos funcionários do Estado. Porque, às vezes, um funcionário, porque está doente, arquiva um documento, arquiva um processo de legalização do trabalho estrangeiro e não entrega a ninguém. Quando o cidadão, quando alguém vai lá procurar saber, pura e simplesmente dizem que o fulano tal não está. Isto não está correto. Eu já verifiquei uma situação... Quer dizer, se aquele funcionário, por algum motivo, não aparece mais, este processo fica bloqueado. Ele não é o dono do Estado, ele não é o dono da instituição. Portanto, quem responde por aquele processo e todos os outros processos é o Estado, é a instituição, é o baú. Portanto, não é uma única pessoa que tem que estar numa situação dessas. Já tive um exemplo, por exemplo, um caso amargo, semelhante a este, em que o investidor se submeteu e pediu a assessoria para que nós elaborássemos e legalizássemos um regulamento interno de uma empresa, de uma instituição. Portanto, isto é obrigatório para pequenas e médias empresas e ele estava incluído nesta situação. E nós elaboramos o requerimento, ajudamos, assessoramos a instituição e submetemos, isto tem que passar pelo sindicato e depois tem que passar pelo Ministério do Trabalho para ser aprovado, enfim. Olha, até hoje, eu vou lhe dizer, até hoje já passam mais de 6 meses, este regulamento interno ainda não foi aprovado. Nós quando íamos para lá, diziam-nos que, olha, fulano isto não está, o processo está com fulano Y. É aqui um problema, para além de ser o problema, uma questão burocrática, para além de não ser, por ser um problema administrativo, muitas vezes é um problema da mentalidade. Para o país desenvolver, a primeira coisa que se tem que se fazer é formar as pessoas, principalmente aquelas que estão dentro destas questões. Mas será mesmo falta de consciência em relação àquilo que podem ser os resultados, ou também é uma desmotivação, ou uma falta de motivação por parte das pessoas que devem lidar com isso? A falta de consciência é um dos fatores. Se existe falta de motivação, pode existir. Mas eu refiro-me concretamente à falta de consciência. Mas se calhar é preciso... Eu concordo com o que o Hassan está a dizer, mas é preciso acrescentar aqui. É preciso formar, é preciso avaliar. É preciso tratar de forma diferente o funcionário que é diferente dos outros. É preciso tratar de forma igual aquele que é igual. O que nós temos estado a ver, às vezes, muitas vezes, é o Ministério que tutela a área da função pública a comunicar-nos que, olha, expulsamos tantos funcionários por atos de corrupção. Há processos disciplinares abertos contra tantos funcionários por atos de corrupção. Olha, punir é muito caro para o Estado. Punir é muito caro, porque o Estado vai ter que abrir um novo concurso, um concurso público para admitir aquele pessoal. Não resolve-se o problema. É muito caro. E há processos que vão reduzir o ritmo que estavam a andar, já lento, vão reduzir, porque
aquelas pessoas que estavam a tratar, então têm que ser substituídas por outras. É preciso que o Estado trabalhe na componente de formação e o Estado trabalhe seriamente na componente de avaliação. É preciso que os funcionários públicos sejam avaliados, e são avaliados sim, mas esta avaliação seja real. É preciso que seja atribuído muito bom, um funcionário que efetivamente foi muito bom. É possível que um funcionário seja atribuído mal porque efetivamente ele foi mal. E há indicadores claros de avaliação. O tempo de resposta, o tempo que um determinado funcionário leva para tramitar um processo. Olha, os assuntos determinantes para este país passam pelas mãos do Estado. Então é preciso que as pessoas que estão lá em frente estejam a ser escrutinadas. Estas pessoas têm que ser escrutinadas, têm que estar a ser avaliadas de forma séria, enquanto... Mas neste sentido, se calhar seria necessário criação de metas, se calhar, pelo menos tem que tramitar 30 processos, pelo menos tem que conseguir registrar 20 empresas. Orlando, se calhar é por aí, ou se calhar estamos a falar de incentivos, não é? Mas olha, Orlando, É a parte mais triste. Orlando, eu não sei, Hassan, eu não sei se o problema é só exclusivamente do incentivo. Porque se nós pensarmos que que o problema é este, em minha opinião, estaremos errados. Porque se nós repararmos, a corrupção que fragiliza o nosso Estado não é cometida por um funcionário que recebe salário mínimo. Não é este problema de corrupção que está a fragilizar o nosso Estado. Então, o problema não é muito de dinheiro, o problema é de atitude. O dinheiro conta, todos nós queremos a nossa conta bancária mais robusta, mais perfumada, mas não é o caso, não é o principal problema. Eu tenho que estar ciente de que eu hei de ser avaliado e que se eu tiver índices baixos de avaliação, eu corro sérios riscos em termos de carreira profissional, até em termos de manter o meu próprio emprego. Por que o Estado vai esforçar-se em manter um funcionário que está sempre abaixo das metas? Por que o Estado vai insistir em manter um funcionário que por ano resolve de forma conclusiva 2 ou 3 expedientes? Qual é o interesse em manter este tipo de funcionário? É preciso assumir Estamos a falar de uma improdutividade aguda. Pronto, é preciso assumir uma atitude diferente. Tem que haver atitude. Não adianta esperar que as ovelhas tirem a cabeça para nós cortarmos a cabeça no matador. É preciso alimentar estas ovelhas devidamente no curral para que elas não queiram sair do curral. É preciso cuidar delas. É preciso avaliar, é preciso formar, é preciso definir metas e criar formas objetivas de verificar até que ponto estas metas foram cumpridas. O Hassan estava a dar um exemplo, estava a referir de forma muito clara que o funcionário público deve assumir que cada assunto que ele está a pegar, que ele está a tratar, vai mudar a vida do Estado. Eu acrescento, cada funcionário público deve tratar cada expediente que recebe, tendo consciência que este expediente é que vai transformar a sua vida. Porque vai transformar, efetivamente. É uma questão organizacional, porque não é basicamente uma questão de incentivo. Aliás, nós temos exemplos de há tempos atrás, nós com muito menos, os funcionários a receberem com muito menos os tempos que lá vão, o sistema estava muito bem organizado, sim, embora não tínhamos muito a fazer, mas estava muito bem, estava disciplinado. Algumas pessoas, quando falamos assim, dizem que somos saudosistas. Não, mas é uma questão de organização, porque nós temos, há países com uma economia inferior à nossa, mais organizados. E mais organizados em relação a nós, não é? Há aí vários países neste sentido. Então, tudo passa por uma questão organizacional e de mentalidade, sobretudo. E depois nós sabemos os resultados onde vir. Se o país estiver bem organizado, se as pessoas estiverem organizadas, se as pessoas tiverem mentalidade apurada, os rendimentos virão a seguir. O problema principal é mesmo uma questão, e eu vou dizer de uma forma muito radical, desorganização. Muito bem. Doutor Hassan, há um aspecto que eu, por acaso, não sei se esta constatação pode ser válida ou não. Estamos nesse momento a rever a lei de trabalho. Entretanto, até há pouco tempo não terminamos a sua regulamentação. E tivemos uma regulamentação de 2016, que é muito recente. Entretanto,
até antes mesmo de terminarmos a regulamentação dessa própria lei, já estamos a querer rever e pelo juízo vai avançar a revisão desta mesma lei. Até que ponto é que isto pode ser um constrangimento para o próprio setor privado? Porque daqui a nada vamos ter não uma lei que não se adequa aos regulamentos que tem, mas também uma lei, se calhar, um pouco mais avançada que os regulamentos, e vamos ter que rediscutir os próprios regulamentos a toda hora. Vamos ter. Como é que olha para este aspecto? Quando fala de regulamentação, está a falar dessa legislação avulsa? Avulsa e a contratação de eu falo dos decretos que são, muitas das vezes, que vêm a reboque da própria lei. É uma situação, mas a existência desta legislação avulsa no âmbito da legislação laboral, não, na minha opinião, não irá influenciar negativamente, portanto, não vai ser um mote de insatisfação, de erro em relação à atualização, revisão da lei de trabalho. Portanto, a lei de trabalho é uma lei mãe e, de certeza... Mas sempre que se mexe na lei mãe, há sempre uma necessidade de ajustar e reajustar. Exatamente. Eu penso que se esta legislação que vem atualmente a vigorar, ela está a ser elaborada e está sendo feita de acordo... Exatamente, de acordo com a situação atual e tendo em vista também o que vai acontecer daqui em diante para o futuro. E por aí, se calhar por causa desta atualização, a lei de trabalho possa requerer ser alterada, adequada, de acordo com a nova situação jurídica atual e futura, tendo em consideração também para ver se adequamos àquilo que está acontecendo em relação a esta nova legislação, por exemplo, de contratação de estrangeiros, a legislação em relação aos novos setores, que são novos, o setor mineiro, o setor petrolífero e gás, e outros 7 setores que são objeto de legislação. Portanto, não era possível que tudo isto existisse e a lei se mantivesse, a lei geral se mantivesse como está. Há coisas que efetivamente estão desatualizadas ali. É preciso atualizar em função das novas situações atuais. Portanto, para mim, penso que esta legislação que existe, salvo a melhor opinião, que está sendo feita ao redor da legislação laboral, não vai influenciar negativamente a revisão da lei de trabalho. Como é que olha para essa questão? Eu sei que não é muito a sua praia a questão laboral, mas olhando para aquilo que é a lei laboral, avulsa neste caso, a legislação laboral avulsa, diz muito respeito às próprias empresas, a forma como elas se organizam, a expectativa. Se temos a lei mãe a ser mexida, um pouco depois da legislação avulsa ter sido mexida, isso não pode ser razão de alarme. Bom, se calhar realmente acrescentar esse aspecto. Primeiro, que de fato todo um escritório em que temos área de especialização e a área laboral não é a minha área de especialização, mas eu posso comentar, sim, à vontade, ainda que de forma geral. Eu acho que nós temos que parar para pensar um pouco que se calhar não tivemos a melhor lei que nós podíamos ter e não podemos ter receio em rever. Não é bom rever porque é uma lei cujo regime transitório ainda está em implementação. É uma lei que tem normas que ainda não foram totalmente implementadas. Então, algumas delas ainda estão a carecer de alguma implementação. Só para ter em conta o regime transitório, que acho que só este ano é que efetivamente a lei completaria 10 anos e entraria em vigor. Aliás, e cumpriria-se a parte do regime de indemnização. Mas é preciso analisar que dentro destes 10 anos, porque esta lei é de 2007, dentro destes 10 anos, esta lei já teve algum artigo seu declarado inconstitucional. E se tem um artigo que foi declarado inconstitucional, é porque efetivamente há algo neste diploma legal
que deve carecer de revisão, de reforma, sim. E se calhar o ponto principal para nós termos uma melhor reforma não é apenas em termos de vamos mexer esta lei, mas o que é que falhou na lei que está no processo de reformas anterior? O que é que falhou? O que é que nós devemos melhorar? Eu digo seriamente que há pessoas ainda, instituições, que estão a ser capacitadas para implementar melhor esta lei, para fiscalizar melhor esta lei. Agora, a lei já está em processo de revisão. E outra questão que se discute é também em termos de informação. Eu acho que devia haver um pouco mais de informação. O que é que pretende se rever em concreto? E de que forma todos nós podemos contribuir. Sei que há de haver um processo de auscultação, mas deveria... Que já está a decorrer. Sim, que já está a decorrer, exatamente. Mas já deveria ter se tornado público, de alguma maneira... O alcance. O que é que se pretende rever, porque não me parece que se pretenda rever todos os artigos. Há artigos que se vão manter, mas há aspectos concretos que motivaram uma intenção de revisão. Que aspectos são esses para que todos nós possamos dar algum contributo? Isto nós não temos em termos de informação, salvo a quem pertence a um grupo a uma restrito. Minoria, a um grupo muito restrito, deve ter esta informação, mas o público em si, a comunidade jurídica, a comunidade empresarial, se calhar ainda não tem completamente esta informação. E qual é o risco? O risco é o mesmo, voltamos a ter um diploma que vamos precisar de rever. Eu acho que devíamos conferir um pouco mais de estabilidade à nossa lei de trabalho, o que deveria talvez focar, no que nós nos deveríamos focar em rever. Repare que não estou a falar muito desta lei, porque esta lei claramente carece de revisão, mas o que nós nos deveríamos focar em rever, em circunstâncias ideais, a nossa preocupação deveria ser aprovar os regulamentos para os quais a lei remete determinadas matérias, rever alguns regulamentos em concreto que se referem à lei, e não em concreto estar a mexer a lei, porque efetivamente esta revisão da lei dificilmente não vai ter efeitos sobre os decretos que esta lei deu origem, porque esta lei deu origem a vários decretos. Há decretos que eu sei que estão também ainda em discussão, já houve dinheiro gasto para que estes diplomas regulamentares fossem aprovados em termos de projetos para serem discutidos e para serem submetidos à entidade competente. E este investimento todo pode ter que se repetir em razão destes custos. Rever as leis é um processo normal da dinâmica social, mas é preciso que o processo de revisão seja muito claro para todos nós termos uma lei com a qual nos identificamos. Claro, e abrangente e com menor possibilidade de falhas. Eu acho que isto é extremamente importante. Muito bem, vamos a um breve intervalo. Nós voltamos na segunda parte para olhar para a questão da legislação e o ambiente de negócios aqui no programa Couture. De um dos países mais pobres do mundo a uma das economias que mais cresce. Com a agricultura. Agriculture is a very important sector for us. Right now it accounts for 80% of our export earnings. País onde a assimetria entre o campo e a cidade é reduzida. O desenvolvimento verifica-se não só no centro das cidades, mas também nas áreas rurais, onde uma das principais apostas são as fábricas. As belezas naturais e a cultura de um povo que se orgulha de não ter sido colonizado. This is the best place in our country. There is so many tourists from different parts of the world. They come here and they visit. From that, the country also have so many economical benefits. Descubra a Etiópia este domingo no Grande Plano. Sejam bem-vindos ao Pontos de Vista. Pontos de Vista. Uma sociedade que não controla os seus criminosos corre o risco de ser controlada por eles. O Estado está mal.
Não perca a análise semanal dos principais acontecimentos com Tomás Vieira Mário e Ericino de Salema. Não pode haver desenvolvimento rural neste país sem se tocar na questão da agricultura. Muitos projetos falham porque vêm de cima para baixo e os beneficiários não sentem que têm propriedade, têm autonomia e podem decidir de melhor maneira como implementar os projetos. 50 jogos não marca nenhum golo. Obviamente que esse ponta de lança não está a fazer o seu trabalho. Então, Zé Pacheco vem dos tempos de Joaquim Santos, de Busa, e continua lá. É um ponta de lança que não marca golos, logo está mais. Pontos de Vista, aqui na STV. Muito bem, voltamos para a segunda e última parte do programa Quidjur. Estamos a olhar para a legislação e o ambiente de negócios em Moçambique. Na segunda parte eu volto para si, Dr. Alcídio Citói, sobretudo para uma questão um pouco curiosa, porque muitas das vezes o debate sobre o ambiente de negócios no país, as próprias reformas, é um debate que é feito muitas vezes por economistas e poucas vezes, e esta é das poucas vezes que temos efetivamente juristas a falar sobre um assunto que muitas das vezes é necessário que se toquem aspectos legais para que estas reformas aconteçam ou não, efetivamente. Mas por que é que os juristas, se calhar, mostram-se pouco interessados nesta matéria? É pelo fato, por exemplo, aspectos ligados ao ambiente de negócios serem muitas das vezes avançados pelo Banco Mundial, que é uma instituição eminentemente econômica, será mesmo por isso? Bom, essa é uma questão muito interessante e foi um dos principais problemas com os quais eu me debati quando estava a pesquisar conforme a última obra que eu lancei sobre o ambiente de negócios em Moçambique. E alguns economistas com os quais eu conversava, eles diziam, mas olha, esta investigação não devia ser dos economistas, por que tu estás aqui envolvido? Mas a questão principal é que quem dá forma ao que o Estado, ao ato do Estado, é um jurista. É o jurista que deve, em princípio, dar forma ao ato do Estado. Quando o governo reúne e pretende deliberar, esta sua deliberação vai ter, em princípio, a forma de um decreto. E deve-se verificar que este decreto não entra em contradição com as normas existentes. Mas este é um papel secundário. Há um outro papel principal, é que não há vida do Estado que não tenha aspectos jurídicos envolvidos. A lei está em toda a área do Estado, em todos os aspectos, o direito está lá. Não é possível dissociar o direito do Estado. É por isso que o nosso Estado se define, a nível da Constituição, como um Estado de direito. Esta que é a definição, porque todos os atos que o Estado pratica devem estar conformados com a lei. Se algum ato não estiver conformado com a lei, então este ato já está enfermado de algum vício, seja um ato de direito econômico, seja um ato da área da economia, seja um ato da área ambiental, seja um ato de qualquer outra área, o direito deve lá estar. Então, o jurista tem uma palavra determinante a dizer sobre os aspectos da vida econômica do Estado. Agora, há efetivamente um grupo que acredita que o direito se esgota na área criminal, que é uma visão muito sem querer desrespeitar a quem tem esta opinião, mas é uma visão muito pequena do que é efetivamente o direito. O direito precisa ser dinâmico e precisa dar o seu contributo para uma vida social melhor. Então não se pode afastar o Estado
deste aspecto. Aliás, quando nós falamos dos direitos humanos, há direitos humanos de natureza socioeconômica, há direitos fundamentais desta natureza. Então, quem os vai proteger se nós, os juristas, acharmos que devemos estar a falar de prisões arbitrárias, de matéria relacionada a direito criminal? Precisamos, obviamente, dar o nosso contributo nesta área. Eu dei aqui algum contributo com esta pesquisa, espero que tenha provocado vários outros juristas também a trazerem a trazerem as suas opiniões ao lume. Mas devo também dizer que há vários escritórios de advogados que têm trabalhado diariamente em aspectos exclusivamente da área econômica. Muitos escritórios que têm trabalhado nisso. Então, o que nos falta muitas vezes é apenas trazer ao público o resultado dos estudos que nós temos estado a fazer, das nossas análises, da nossa investigação. Remetemos isto aos economistas, mas vamos ter que quebrar esta barreira um dia. Sim, está aqui o Kid Juris a dar um exemplo de que os juristas têm alguma coisa válida a dizer, se não muita coisa, a dizer em relação à área do ambiente de negócios em Moçambique. Bom, bem dito. Só queria acrescentar aqui alguma coisa que o colega estava a referir, que esta questão da economia e de outras áreas são questões que têm que ser reguladas pelo direito. Portanto, como bem disse o Dr. Alcides, o direito regula todas as áreas, incluindo a área económica, a área comercial, e até porque para cada uma dessas áreas, por exemplo, neste caso concreto, a área do ambiente e negócios, até associa-se, o direito entra associado às áreas, para além do direito económico, associa-se inclusivamente ao direito criminal. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, se o ambiente não corre, o ambiente de negócios não corre porque há corrupção. Vamos dar um exemplo. Alguém na área dos concursos públicos, uma instituição, um investidor, vem para investir em Moçambique e concorre para vários projetos e não ganha porque houve um funcionário do Estado que intrometeu-se e criou ali, não selecionou o investidor em concreto, prejudicou motivos de corrupção. Vai ver que o direito vai entrar, não só para regular a área, vai ver que o direito tem que entrar, porque aí tem que se apurar a veracidade daquilo que aconteceu, punir as pessoas envolvidas e se repor à justiça em relação a esse assunto. Também falar muitas das vezes da questão do conflito de interesse, que muitas das vezes acaba estando ligado, quando falamos de ambiente de negócios, à questão da proteção dos investidores. Até que ponto é que os investidores estão protegidos? Não só os investidores, qualquer um. Aqui o que interessa é a justiça, não é? Qualquer um. Estamos a falar de ambiente de negócios. O ambiente de negócios não são só os investidores. Olha, há que isso fosse, não é? Nós também temos que olhar, proteger também os nossos empresários, são poucos, mas existem. As nossas empresas moçambicanas também têm que estar. Se elas estiverem dentro da sua razão, estiverem a agir em conformidade com os trâmites, os legais, com os freios, os limites que circundam o sistema em si, sistema legislativo, a legislação em relação a esta área em concreto, essas pessoas têm que ser protegidas. Então, é aí onde entra o direito. Portanto, a questão de que os juristas não têm a ver com esta matéria ou com qualquer outra, não é verdade, é uma versão deturpada e que não constitui a verdade. Portanto, nós, tendo em conta a transversalidade. Felizmente, o direito entra em todas as áreas, as áreas da vida cotidiana, da sociedade. Só para ver, eu sou docente na Faculdade de Economia e estou a dar direito empresarial lá. Exato. Então estamos lá. Muito bem. Doutor Assano, uma das questões também que se levanta quando se fala de ambientes de negócios, e aqui, de certa maneira, algumas secções das empresas ligadas à advocacia ou consultoria jurídica também são chamadas a questão de pagamento de impostos.
Em Moçambique estamos a falar de 37 pagamentos ou impostos que são necessários pagar. Noutras realidades um pouco melhores, estamos a falar de por aí 10 a 15. Portanto, estamos a falar de mais do dobro em Moçambique, em termos de números. Em termos de horas que as pessoas despendem para pagar impostos, estamos a falar em Moçambique por aí 200 horas, são uns bons dias, aproximadamente 10 dias, creio, por ano, para o pagamento, neste caso, de impostos. Se calhar aqui pode ser que tenha-se feito uma média um pouco abaixo daquilo que é a própria realidade. Outra realidade, se a falar de por aí 150 horas, neste caso, por ano. Mas olhando para esta questão de 37 impostos, e temos estado a ouvir várias vezes os empresários dizer que há uma burocracia para que eles próprios tirem o dinheiro e deem ao Estado para que possam dar as suas contribuições na qualidade, neste caso, de empresas. Como é que olha para esta questão? Bom, para mim a questão dos impostos pode ser uma questão da estruturação. A informação que eu tenho não me parece não me parece que o nosso país seja muito exigente em relação aos impostos. Parece-me a mim que Moçambique é um dos países onde muitas das vezes não se paga muito o imposto em relação a essa matéria. Que me corrija aqui o colega. E até temos os regimes muito importantes de isenção, de isenções fiscais para os investidores, algumas vezes obedecendo alguns requisitos para o efeito, encaixando-se o investidor em concreto numa certa categoria dos investidores em função daquilo que ele vai dar ao país, ao rendimento que ele vai dar ao país, as vantagens ao país, ele pode estar sujeito ao regime de isenções fiscais, designadamente os impostos. Agora, estes 37 e em relação aos outros tão menos, se calhar pode ser uma questão da estruturação do próprio imposto, ao invés da gente incluir no mesmo imposto várias outras subseções, preferiu-se, se calhar, colocar multiplicar tantos que se calhar poderiam caber numa única categoria. Não sei se é isso. A outra questão é o período de tempo em que, em termos burocráticos, as pessoas gastam para pagar os impostos. Isto também é uma questão organizacional, é uma questão em que se reveste por eficiência, não é? Nós temos que organizar, o Estado tem que se organizar, tem que investir num sistema que favoreça a questão de redução deste período de tempo para pagamento de impostos e não só para as outras questões relacionadas com esta matéria e outras, para que as pessoas não percam tempo a fazer pagar impostos ou a tramitar um processo em burocracias no geral, quando investindo num certo sistema muito fácil, possam com eficiência chegar a este resultado num período muito curto. Aliás, não faz sentido hoje em dia, com a absorção da tecnologia que nós temos vindo aqui a receber, que estas burocracias existam, não é? Que se demora tanto tempo para pagar imposto e se demora tanto tempo para tratar documento, como aliás estávamos a referir. Se calhar pode ter a ver com o que eu estava a referir anteriormente, que estávamos aqui a referir. Da mentalidade. Pode ser, entre outros aspectos também o doutor aqui a referir. Muito bem, doutor, eu insisto nesta questão porque, pelo menos quando falamos do Doing Business 2017, este é um dos itens em que Moçambique piorou e que se encontra numa posição não muito boa, tendo em conta o leque dos países que lá estão, a questão do pagamento de imposto. Estamos a falar da posição 112 no leque de por aí 189 países. Mas como é que olha, sobretudo, que também durante a sua pesquisa teve que lidar com esse aspecto em concreto?
Bom, na pesquisa que fiz e também nas entrevistas que tive que fazer, há muitos consultores que trabalham nesta área fiscal, são apontados alguns aspectos. Primeiro, um dos aspectos que é apontado é a questão de existirem transações sujeitas a vários impostos. Uma mesma transação sujeita a vários impostos. Só para ter uma ideia, quando alguém decide adquirir um imóvel, em princípio tem que pagar o IVA sobre esta transação, depois terá que pagar o CISA, o IVA são 17%, o CISA são 2%, e tem que pagar também o imposto de selo sobre a mesma transação. Se não existirem outros impostos aplicáveis, mas estes são os principais. Estamos a falar, se calhar, de algo um bocadinho igual a 20% do valor da transação. E são impostos pagos sempre em momentos diferentes. Este é um dos aspectos. Então, estamos a falar de uma mesma transação sujeita a diferentes impostos. Isto excluindo as taxas inerentes à transação, que também devem ser pagas. Então, há aqui uma questão que se levanta em termos de será que não é possível simplificar o número de impostos para uma mesma transação? Outra questão que é levantada tem a ver, por exemplo, com o apuramento do CISA em casos concretos. O CISA significa, normalmente, 2%, se eu não me engano na percentagem, sobre o valor da transação. Entretanto, muitas vezes o Estado ignora o valor declarado pelas partes e faz uma avaliação do bem que está a ser transacionado. No caso, podemos voltar para um exemplo do imóvel, e faz uma avaliação deste imóvel para determinar em concreto quanto equivale este imóvel. O principal problema que existe neste aspecto é que o critério de avaliação não é claro, muitas vezes não é claro, não é acessível para o cidadão. E, em alguns casos, o que o Estado tem estado a fazer, em algumas direções municipais, por exemplo, na área de finanças, o que tem estado a fazer é alocar um técnico que vai visitar, vai inspecionar o imóvel objeto de transação e volta com dados concretos que apresenta às finanças, e as finanças depois dão um valor que deve ser pago. Este técnico, muitas vezes, não é formado em nenhuma área de construção civil ou de avaliação de imóveis, é um simples técnico que trabalha na área de cobrança de impostos. E depois, este técnico, muitas vezes, vai na boleia ou do comprador ou do vendedor. Quer dizer, com uma margem enorme para negociação entre estas duas pessoas, para a definição de um valor agradável, entre aspas, e o que propicia a corrupção. Tem-se apontado a necessidade de o Estado ter uma lista sempre atualizada, o Estado fazer um cadastro dos imóveis, de forma a ter uma avaliação razoável de cada imóvel, para sempre que não concordar com o valor declarado pelas partes, pelo menos ter um critério claro que o próprio cidadão possa impugnar em caso de discordância. Outro aspecto que é também levantado é que se eu declarar o início da atividade da minha empresa no segundo bairro fiscal, não interessa onde eu tenho a minha empresa, eu devo sempre pagar os meus impostos no segundo bairro fiscal, o que é muitas vezes transtornante, porque muitas vezes as empresas estão em espaços ou escritórios arrendados e as empresas movimentam-se, saem de um lugar para o outro. Era preciso haver aqui algum sistema flexível. O seu domicílio muda, nesse caso. Exatamente. Era preciso permitir que o empresário pudesse pagar impostos em qualquer bairro fiscal, sem qualquer constrangimento de ter que voltar para onde ele declarou o seu início de atividades. Outro aspecto ainda a reformar é que muitas vezes as pessoas perdem muito tempo nas enormes filas para fazer o pagamento dos impostos. Olha, quando alguém vem fazer um pagamento, esta pessoa não pode demorar, por duas razões. Primeiro, porque está trazendo dinheiro para o Estado. Segundo,
porque quando esta pessoa perde tempo a pagar, significa que estamos a acrescentar um custo para esta pessoa. Acaba sendo oneroso pagar imposto. É significativamente oneroso. Então, esta pessoa acaba perdendo mais tempo. Duas propostas. Ou se criam brigadas móveis para os próprios dias, quando chega aquela altura, ou se criam, se calhar até porque não em paralelo, criar incentivos aos que paguem em determinados dias. Vamos criar um certo incentivo. Eu acabo recordando-me aqui daquelas situações em que tivemos flagrante falta de fichas, falta de formulários para pagamento. Foi noticiado isso e muita gente deixou de pagar, o Estado deixou de receber dinheiro e depois como é que isto fica? Numa altura que estamos a precisar do dinheiro, é preciso simplificar. E depois temos um outro aspecto que calhar é mais difícil de reformar, mas há certos impostos que são significativamente altos. Para ter uma ideia, o imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas é de 32% sobre o lucro do empresário. 32% é significativamente alto. É verdade que em outros estados, há alguns estados em que a taxa é mais alta, é mais pesada. É verdade, mas será que nós não poderíamos aliviar um pouco? Sim, pelo menos numa fase inicial, porque o que nós queremos fazer é incentivar a produção. Então, se eu quero incentivar a produção, eu tenho que, de alguma maneira, exatamente, ter algumas taxas atrativas para a produção. E repare que não é um único imposto. Há um outro conjunto de impostos que este empresário tem que pagar. Né? Então, podemos fechar um pouco os olhos para a experiência dos outros estados em alguns momentos e vermos do nosso lado o que é que nós podemos melhorar para incentivar a produção. Qual é a conclusão? A conclusão é que há muita gente que faz negócio e diz, olha, eu não quero fatura, eu não quero nenhuma fatura, eu não preciso de recibo, ou dê-me qualquer coisa manuscrito, não há problema. Há muita gente a fazer isto, há muita gente, e não é segredo para ninguém, há muita gente a fazer este tipo de coisa. Por quê? Porque as pessoas estão a fugir. Então, são transações feitas no escuro. Então, eu coloco a seguinte questão. É melhor mantermos uma taxa que afugenta as pessoas e perdemos muito dinheiro ou arriscamos-nos, atrevemos-nos a implementar uma taxa que seja atrativa e ganhamos muito mais. Porque não se ganha muito mais, nem sempre se ganha muito mais cobrando mais. Às vezes ganha-se muito mais cobrando-se menos. Mas então, pouco para muita gente. É preciso pensar nisto. É preciso pensar nisto. Um dos aspectos, doutora Sânia, eu volto para si, quando falamos do ambiente de negócio e também ligado à questão da legislação e questões jurídicas e que também o Banco Mundial também avalia, é a questão da resolução de insolvência. Em Moçambique estamos a falar de uma taxa de recuperação de casos de insolvência de por aí 34,1%. É uma média boa em relação à média na África subsaariana, que ronda nos 20%, mas é uma média muito baixa em relação àquilo que acontece em países que o índice do Doing Business considera relativamente ótimos, que estamos a falar de acima de 70% em termos da questão da resolução de insolvência, mas também a nossa lei de insolvência foi revista e ter sido muito elogiada por aqueles que estão na área, neste caso, empresarial. Índice de eficiência desta mesma lei está na ordem de 10, outras realidades assim um pouco melhores, países europeus, sobretudo, está-se a falar de por aí 12. Como é que olha para estes números em relação à realidade daquilo que se vive, se calhar aqui em Moçambique? Não, essa taxa é efetivamente baixa, é resultado da própria economia do próprio país, do próprio desenvolvimento do país, e é compreensível. É compreensível e acho que na medida em que nós formos a crescer a nível económico, poderá melhorar. Por isso que e também tem a ver com a própria saúde
das empresas, as próprias empresas em Moçambique. Portanto, entidades económicas em Moçambique. Se efetivamente há muitas empresas, há muitos agentes económicos que entram em insolvência, é porque a situação económica não é das melhores. Portanto, as empresas não conseguem ir até ao suportar até durante muito tempo, ou andar no circuito económico do país durante vários tempos e acabam entrando em insolvência. Muitas das vezes, inclusivamente, mesmo entrando em insolvência, não se consegue saldar, solver as dívidas que esta empresa tem na sua totalidade, ou pelo menos metade dessas dívidas que ela tem. Estamos a falar de empresas que acabam criando uma lesão à economia. Exatamente, daí que a taxa é muito baixa. Mas acredito eu que com o desenvolvimento, eu sou muito otimista, daqui para frente o nosso país vai crescer, sim senhor, porque temos gente capacitada, temos gente capaz, temos gente intelectual e colocando as pessoas nos lugares certos, o país vai desenvolver, obviamente, a economia vai crescer consequentemente. Portanto, estes números, se nós viermos daqui a 5 anos, voltarmos aqui neste tema, teremos com estes números elevados e aí diríamos que sim senhora, realizou-se aquilo que nós estávamos a dizer. É verdade que não vamos ficar com uma taxa a 100%, mas vamos. O que nós queremos, o que interessa para o país é mesmo ter estas situações, quer dizer, ninguém... Aliás, esta questão da insolvência e cumprimento deste processo e cumprimento das obrigações das empresas que se encontram nesta situação é um dos fatores que desencoraja o investidor. Porque, olha, um país que tem uma taxa de incumprimento das questões de insolvência muito alta, será que vale a pena ir para esse país? O circuito de negócio nesse país não está a funcionar como deve ser. Mas chegaremos lá e melhoraremos esta taxa. Muito bem. Como é que olha para esta questão da legislação ligada à insolvência? A nossa legislação sobre a insolvência é recente e é preciso felicitar o governo pelo esforço que fez em trazer aqui uma legislação que reflita a nossa realidade. Acho que em termos de legislação este não é o grande problema. Um dos aspectos que nós tínhamos e que era imposto pela legislação era que tivéssemos o administrador de insolvência. Há esta figura de administrador de insolvência que é bem prevista na legislação de insolvência. É uma figura que, em princípio, nós não tínhamos ainda organizada, legalmente não temos organizada, mas já temos pelo menos uma associação de administradores de insolvência que foi criada pela CTA. Os órgãos já foram empossados e pronto, espera-se que esta associação seja gerida de forma transparente e ajude ao judiciário na indicação dos administradores de insolvência, obviamente pessoas capazes, idôneas, que não estejam em conflito de interesse. Exatamente. Agora, outro aspecto que é importante levantar em termos de reformas neste aspecto, houve uma ação muito direcionada que a CTA esteve em frente para capacitação de alguns magistrados. E depois não existiram mais atos repetidos destas iniciativas. Mas há um exemplo que a Ruanda teve. A Ruanda investiu fortemente na capacitação e o resultado foi que esta lei foi muito implementada e está a trazer resultados significativos a nível de Ruanda. É uma experiência que nós precisamos de experimentar. Quantas pessoas efetivamente sabem o que é insolvência? E não falo apenas de magistrados judiciais, falo também de advogados que trabalham nessa área, na área comercial, falo também de empresários que trabalham nesta área.
conhecem, quantos sabem quais são os procedimentos que se exigem, qual é a facilidade que esta nova lei traz, que apoio que esta lei traz. Então, é preciso trabalhar muito na divulgação, na promoção desta lei, na capacitação. Outro aspecto relevante, em alguns estados, impôs-se um regime muito flexível para apoio financeiro ao empresário em recuperação comercial ou em insolvência. Por força da lei, o empresário que esteja em recuperação comercial ou em insolvência deve alterar a sua firma, o seu nome, e isto passa a constar do seu nome, que é empresário em recuperação comercial, é empresário em insolvência. Agora, isto traz um problema enorme, porque para no sistema bancário, se para dar financiamento a um empresário que não esteja nesta situação já é complicado, quanto mais para um empresário que esteja nesta situação. Exatamente. Então é preciso reformular. Os outros estados adotaram critérios muito claros em termos de é obrigatório financiar sempre que se prevejam determinados requisitos. Então é obrigatório, porque isto é preciso recuperar. O empresário, quando cai em insolvência, é declarado insolvente, não é só ele que vai falir, entre aspas, é toda aquela máquina que está ao lado dele. É um conjunto de pessoas que perdem emprego. São famílias. E é um conjunto de pessoas, de empresários que não recuperam o dinheiro que tinham que tinham em saldo ou em crédito em relação com aquela empresa. Então é um prejuízo enorme. De certa maneira, a economia fica fragilizada e gera desconfiança. Porque até que ponto eu que perdi, por exemplo, 500 mil ou 1 milhão de meticais com a empresa B, estou seguro o suficiente para voltar a entrar numa transação igual com a empresa C. Então há um conjunto de aspectos que os outros ordenamentos jurídicos estão a fazer. Se calhar nós devíamos aproveitar esta experiência para dar alguma robustez a esta boa e nova legislação sobre a insolvência. Até porque o empresário que entra em insolvência nem sempre necessariamente vai ao colapso, não é? Não vai efetivamente à falência. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, um empresário, um construtor civil, não é, pediu o empréstimo de 1 milhão de meticais. Então foi construir esses novos empreendimentos por aí, não é? E dali ele foi vendendo o imóvel, ganharia 2 milhões de meticais. Exatamente. O plano dele era devolver 1 milhão ao banco e ele ficar com 1 milhão de lucro. Ele constrói, pede emprestado dinheiro, constrói, não é? E não consegue vender o imóvel. Não consegue vender o prédio. Portanto, estão 2 milhões. Mas ele tem uma dívida de 1 milhão, não tem dinheiro. Como é que ele vai fazer? Mas ele tem um ativo. Tem um ativo. Então, este tem que entrar em insolvência, em processo de insolvência. De recuperação de insolvência. Exatamente. Que visa obter, com aquele processo, a venda dos ativos que ele tem, que é para pagar as suas dívidas, vai pagar os trabalhadores, vai pagar o banco e, possivelmente, de acordo com o imposto que eu dei, ficará com o dinheiro que lhe dê a possibilidade de continuar com a sua atividade comercial. Muito bem. Doutora Santos, do ponto de vista jurídico, laboral, já temos avançado com algumas reformas, mas para si, quais são, se calhar, as reformas prementes neste momento, com vista a que o ambiente de negócios em Moçambique possa melhorar, com vista a que os empresários nacionais e estrangeiros possam se sentir cada vez mais atrativos em realizar negócios em Moçambique? Então, uma das coisas é a flexibilização da contratação, não é? Tem que haver mecanismos fáceis de este empresário, este investidor conseguir ter mão de obra e não ser muito oneroso para ele, porque numa situação em que ele não consegue continuar com a sua atividade, ter possibilidades de, por exemplo, de contratos precários, não é? Que tenham um certo prazo
e terminar essa relação com as pessoas sem ter que ser responsabilizado. Exatamente. Outro fator também é facilidades de obter ele recorrer à mão de obra especializada, que muitas das vezes, em face dos novos desafios, as novas áreas económicas que surgem dos investimentos, ele ter possibilidade de trazer uma mão de obra mais qualificada, não de ser oneroso para isso. Portanto, tem que ser fácil, entre aspas, contratar trabalhadores estrangeiros, obter vistos, de ir para ele iniciar a sua atividade comercial. E pronto, esses são elementos mais importantes, na minha opinião, que possam, entre outros, possam servir, que possam ser vistos na legislação, não é, para facilitar o bom ambiente de negócios. Muito bem, mesmo para terminar, Dr. Alcídio Ciitoy, que reformas, porque tínhamos falado, pelo menos do ponto de vista fiscal, falámos um pouco também essa questão da insolvência, que se calhar precisa de algum upgrade, mas que não estava muito mal. Que reformas vê à vista, em termos de desafios, que são necessárias, com vista que tenhamos um ambiente de negócio cada vez mais atrativo? Bom, já discutimos aqui em algumas áreas indicativas, vou apenas, se calhar, apontar mais 3 reformas que julgo principais, importantes. Há uma primeira reforma geral, que se vai, por tabela, aplicar aos diferentes setores, e tenho estado a insistir nisto em todas as intervenções públicas que tenho. É preciso alterar o focal point para o processo de reformas em Moçambique. A unidade de contacto para o processo de reformas deve ser uma unidade presidencial. Até então em princípio, embora com alguma contestação, mas é uma unidade mais subordinada ao Ministério da Indústria e Comércio que subordinada a qualquer outro sítio. É verdade que há pelouros de diferentes ministérios, mas é uma unidade subordinada ao Ministério da Indústria e Comércio. E o Ministério da Indústria e Comércio não tem competência transversal. Sua competência é exclusiva para a área de Indústria e Comércio. Ou seja, se é preciso, por exemplo, reformar alguma coisa na área de energia, o Ministério da Indústria e Comércio não tem capacidade para reformar nada. A capacidade que tem é de submeter isto ao Ministério competente, que vai precisar de analisar, vai precisar de fazer os seus estudos, vai precisar, se calhar, de ouvir a fonte desta iniciativa de reforma, etc, etc, etc. Mas, e até lá... mas quando falamos de uma entidade presidencial, não estamos aqui a colocar a fasquia muito alta. Temos primeiro-ministro, por exemplo? Não. O primeiro-ministro, constitucionalmente, é uma unidade de assessoria e aconselhamento do Presidente da República. Sem querer faltar respeito, mas é melhor ser ministro e ter uma área concreta que ser um primeiro-ministro e não ter poderes específicos. Próprios. Sim, não tem poderes próprios. Isto é extremamente complicado. É preciso ter poderes próprios para poder mudar alguma coisa. É verdade que o primeiro-ministro tem um poder de persuasão maior, mas não tem competência própria. E isto é um déficit enorme para o nosso regime constitucional, para a figura do primeiro-ministro que nós temos. É preciso ampliar as competências do primeiro-ministro. Mas acho que é mais difícil ampliar as suas competências que remeter este assunto a uma unidade presidencial. Repare, não estou a dizer que deve ser o Presidente da República a estar em frente das negociações para as reformas do ambiente de negócios, mas estou a falar de uma unidade presidencial e tem um maior efeito persuasivo, tem um maior efeito de decisão, porque todos os assuntos
que vêm da presidência são tratados com urgência. E o nosso sistema também é um sistema centralizado. Isto, infelizmente, é este sistema que nós temos, onde o Presidente da República manda. E as inspirações, as grandes decisões do nosso Estado não vêm da base para o topo, vêm do topo para a base. Então, é melhor que a unidade presidencial esteja lá. Outro aspecto, vou focar apenas 2 áreas de forma muito rápida, que acredito que também tem uma grande influência para o ambiente de negócio em Moçambique. Primeiro, a área de construção. Como nós sabemos, é uma área que movimenta enormes quantias financeiras, dá emprego a muita gente e põe muitas empresas a movimentarem, a terem algum cash flow. Então, neste momento, para obter alvará de construção, uma empresa deve declarar idoneidade dos seus sócios, etc, etc. E esta idoneidade é muitas vezes medida pelo fato destas pessoas não terem sido condenadas por um crime contra a propriedade. Este requisito é de legalidade duvidosa. Primeiro aspecto, porque é um princípio constitucional, nos termos do qual nenhuma condenação pode privar definitivamente o exercício de alguns direitos. Há este aspecto que coloca em causa, coloca em discussão a legalidade deste requisito. Outro aspecto é que um crime de propriedade vai desde o furto de uma esferográfica até o furto de um bem patrimonial maior. Então, até onde este requisito é suficientemente amplo para limitar desnecessariamente certos direitos. Um outro requisito é que o requerente não esteja envolvido em um crime de corrupção, por exemplo. Ora, há uma diferença enorme entre estar envolvido num determinado crime e ter sido condenado por este crime. Uma pessoa suspeita, uma pessoa constituída em arguido num determinado processo, está, em princípio, envolvido num determinado crime. Uma pessoa condenada como cúmplice, como encobridor, também está, em princípio, envolvido num determinado crime. Ora, para além de colocar-se a questão da violação, a presunção de inocência, que implica não tratar como condenado quem está a ser julgado, quem está a ser investigado por um determinado crime, também há esta questão de termos, mais uma vez, uma amplitude desnecessária em uma matéria crucial ao ambiente de negócios em Moçambique. Outra e última reforma que eu queria propor tem muito a ver com o setor de energia. O nosso setor de energia tem, em alguns momentos, sido significativamente prejudicial ao empresário. Há muitas situações de cortes de energia por uma semana, às vezes por mais tempo, às vezes por um pouco menos, e muitas empresas ficam sem operar. Às vezes com aviso, às vezes sem aviso, mas não deixa de se causar um prejuízo enorme para um empresário. Só para ter ideia, há certos escritórios, falo de escritórios de advogado e do escritório em que sou sócio é um deles, que o escritório acaba tendo que adquirir um gerador profissional para poder suportar os momentos de cortes ou de oscilações de energia. Depois, tempos mais tarde, acaba tendo que contratar um eletricista para gerir aquela máquina. São custos desnecessários. Acaba tendo que comprar combustível para manter aquela máquina em dia, tem que comprar óleos para manter aquela máquina em dia. E tal como eu, há diversos empresários na mesma situação. Alguns com empresas, se calhar, muito maiores e com um custo muito maior. Então, este é um custo que o empresário acaba enfrentando desnecessariamente. Que reforma eu proponho? A reforma que eu proponho é que, efetivamente, se crie um instituto público que tenha que zelar por esta área de energia. Até o momento temos um Conselho Nacional de Eletricidade, mas um Conselho Nacional de Eletricidade não tem poderes regulamentares nem punitivos sobre a eletricidade de Moçambique, por exemplo. E não há regulador que não tenha estes poderes. O regulador deve ter estes poderes para que seja um regulador. Então, o Conselho Nacional de Eletricidade não é regulador. É um órgão de aconselhamento, é um órgão de monitoria, é um órgão de mediação, mas não é um mediador. E o Ministério de Energia, menos ainda. É um órgão mais de supervisão política, tutelar, etc, etc. Olha, o efeito disto é que, legalmente, a nossa empresa que fornece energia não tem
prestação de contas nos termos legais que são exigíveis e, segundo, não é punida pela qualidade de fornecimento de energia. E quem não é punido, quem não presta contas como deve ser, dificilmente muda de comportamento. Muito obrigado, doutor Alcides Stoy. Muito obrigado, doutor Abdul Hassan, pela vossa presença aqui no programa QuidJur de hoje. Nós voltamos para a semana com mais proposta de debate para si. Até lá, fique bem.